O ideal de uma moradia sustentável no Brasil. No geral, ainda não buscamos construir casas e edifícios dentro de padrões exigidos por um modelo de vida sustentável. Mas já temos muitas experiências que podem servir como referência, desde o projeto arquitetônico até a hora da escolha de materiais a serem utilizados nas construções. Outras alternativas que começam a ser pesquisadas são as casas eficientes, pensadas para ter maior eficiência energética. A equipe da TV USP de Piracicaba visitou um projeto desenvolvido por pesquisadores de empresas distribuidoras de energia e traz algumas dicas de como você também pode diminuir o consumo e contribuir para a manutenção dos recursos naturais. Então essa é a casa eficiente, a gente aqui está no interior dela. A casa eficiente tem um projeto onde as áreas úmidas, que são a cozinha, a lavanderia e o banheiro, estão localizados num lado da casa, desse lado aqui. Então isso economiza o gasto com encanamentos, com instalações hidráulicas, porque concentra esses ambientes no mesmo lado da casa. Os equipamentos aqui a gente pode ver que são equipamentos eficientes, eles têm a etiqueta de eficiência energética nível A. As lâmpadas são lâmpadas fluorescentes compactas, que também são as mais eficientes hoje em dia. Outra coisa que a gente pode observar, os quartos, eles estão localizados nessa outra região oposta da casa, onde tem a maior incidência do sol da manhã. Então isso justifica também a questão do conforto interno da casa. A gente observa também que as instalações, os eletrodutos, os encanamentos, são todos aparentes, eles não estão embutidos na parede. A justificativa para isso é que quando eu precisar fazer alguma manutenção, alguma alteração nesse sistema, eu não precise destruir a parede, não precisa quebrar a parede, então eu vou ter uma redução de custos nesse sentido. Outra coisa que a gente pode falar da casa é o aproveitamento da água que ela tem. A água da chuva, por exemplo, ela é captada e armazenada para ser utilizada posteriormente. Ela é utilizada em fins não potáveis, que a gente fala, né? Por exemplo, para irrigação, para utilizar no vaso sanitário, para lavagem de roupas na máquina de lavar roupas. E além então dessa questão da água, tem a questão da geração de energia aqui na casa eficiente, né? A gente pode então dar uma olhada aqui nos telhados. Aqui no telhado central, que é o telhado metálico, existem módulos fotovoltaicos, que são utilizados para captar a energia do sol e gerar eletricidade, que então vai ser consumida aqui na casa eficiente. Essa área que está ocupando aqui essa geração, ela é suficiente para atender todo o consumo que é necessário por uma família que fosse morar na casa eficiente. E a gente vai ter uma visão dos chamados telhados vegetados da casa eficiente. São telhados planos que existem, onde tem uma camada de vegetação superior a esse telhado. A função desse telhado é de manter a temperatura interna do ambiente mais constante possível em níveis de conforto para o ser humano que vai estar nesse ambiente. As pesquisas que foram realizadas aqui pela universidade comprovam que esse tipo de telhado ele é superior a utilizar telha cerâmica, a utilizar telha metálica. Ele realmente consegue manter os níveis internos em níveis de conforto térmico mesmo. Tem plantas mais adequadas para essa região que foram as escolhidas para serem utilizadas, tanto no telhado vegetado como no jardim da casa eficiente. Espécies da mata nativa da região foram preservadas e utilizadas aqui. E sexta-feira é dia de notícias internacionais, principalmente da América Latina e da África, produzidas pela agência France Press. Nesta semana, o nosso foco está nas enchentes na Bolívia e a herança deixada por Nelson Mandela. Vamos ver. O nível dos rios na Bolívia não para de subir por causa da chuva. A força da água arrastou dezenas de casas. O rio levou 2 casas aqui.
De acordo com o mais recente relatório do Ministério da Defesa, as fortes tempestades que atingem o país desde setembro do ano passado provocaram pelo menos 38 mortes. Milhares de pessoas abandonaram as casas por causa das inundações. No total, 45 mil famílias foram afetadas em 113 municípios. Dá medo viver aqui. É assustador viver aqui nas margens do rio porque arriscamos nossas vidas e de nossas famílias. A situação é mais grave no departamento de Beni. O governo declarou estado de emergência nacional. Já são 7 dias sem água potável, as pessoas estão desesperadas. Cerca de 3 mil pessoas estão em abrigos e mais 15 mil preocupadas porque não têm água. Especialistas do Serviço Meteorológico Nacional disseram que desde o começo do ano até a primeira semana de fevereiro choveu 200% a mais do que o esperado em algumas regiões. Em outros locais foi 500% acima do previsto. O patrimônio de Nelson Mandela recebeu uma avaliação provisória de 45 milhões de rands, ou 4,1 milhões de dólares. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, durante a leitura pública do testamento do ex-presidente da África do Sul. Mandela deixou o que possuía principalmente as escolas onde estudou e ao Congresso Nacional Africano, partido do símbolo da luta contra o apartheid. Ele deu razões para deixar o dinheiro para escolas e outras instituições e esperava que, pelos mesmos motivos, as outras pessoas continuassem a fazer isso. As 3 propriedades do ex-líder, incluindo a casa no vilarejo de Ikunu, onde está enterrado, e a de um bairro rico em Joanesburgo, vão ficar com a fundação familiar Nelson Mandela Family Trust. Ele escreveu que desejava que o local servisse também para reuniões de família, com o objetivo de manter a união entre os parentes até muito tempo depois de perder a vida. Mandela, que morreu no dia 5 de dezembro, tinha mais de 30 filhos, netos e bisnetos de seus 2 primeiros casamentos. O ícone da reconciliação nacional sul-africana ainda incluiu no testamento os filhos de sua viúva Graça Machel, com quem casou aos 80 anos. A assistente pessoal também foi beneficiada, com 4.500 dólares. Estou surpresa, não esperava. Apenas trabalhei e contribuí para a causa. Não achei que Madiba fosse fazer isso, mas era típico dele. Mostra que era um pai carinhoso, um líder. Praticamente toda a família e os descendentes de Mandela estiveram presentes. O testamento foi redigido em 2004, quando o herói do combate à segregação racial tinha 86 anos. Depois, o texto sofreu algumas modificações. Mandela dirigiu palavras pessoais para a maioria dos herdeiros. Outro intervalo rápido e o Jornal Futura volta já. No próximo bloco, exposição no Rio de Janeiro explora as relações históricas entre 2 esportes desafiadores, o skate e o surf.